Cláudia Piranha foi uma transexual dos cabelos todo encaixado até a cintura. Vindo lá que também trabalhava lá no Mato Grosso, lá do Mato Grosso, para muitas outras cidades de São Paulo, caiu dentro de Campinas. E o que vocês menos esperam é a mão da Didiane no meio. Vamos lá. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse outro vídeo para vocês, tá? Que é um vídeo contando mais uma história terrorífica para todos vocês saberem o que é realmente determinadas pessoas do nosso meio, né? Que tem muitas pessoas que falam, ai, não sei o que, tal, e Pascoal de Campinas. Campinas sempre foi... Diz que dava muito dinheiro, se ganhava muito dinheiro em Campinas, mas Campinas sempre foi... Não sei, ali dentro sempre teve uma panelinha de pressão, cozindo a pressão, no qual muitas coisas se escondem, muitas coisas não contam, né? Mas vamos lá, eu vou destrinchar para vocês um outro fato que passou. Então, pessoal, a Cláudia Piranha, né? Olha, o sobrenome dela realmente era Piranha, porque a família dela, o sobrenome da família dela é Piranha. São pessoas com dinheiro, né? Pessoas que têm poder aquisitivo alto, né? A família Piranha, né? O sobrenome dela mesmo era legítimo, Piranha, é o sobrenome dela, né? Porque aí já não sei, aí eu já não entro, né? Então, a Cláudia Piranha, gente, ela por uma parte vivia muito colocada. Nossa! Essa tal de pedra, né? Esse inferno, né? Diz que ela estava tão colocada, tão... Mas quem que enfiou ela nessa colocação? Quem? A Cláudia Borracheira, né? O único que eu posso dizer é que muitas têm que tomar muito cuidado. É confiar em você mesma, confiar na tua atuação, confiar por onde você pisa, por onde você vai, né? Essas munas, nossa, essas munas lá do Belém do Pará, do Mato Grosso, tudo. Porque, claro, a coisa não é só São Paulo, não, gente. A coisa vem para Londrina, vem para Bauru, vem para muitas partes do Brasil, tá? E recordando também que até a Patriciona, quando a Carla era Carla o nome daquela mulher? Não, Fernanda. A Fernanda Facão, porque todas elas são Carla Facão, Fernanda Facão, não sei o que Facão, são tudo Facão, né? Então, né, e essa menina transexual, né, ela, gente, ela foi bombar. É claro, ela tava bombadíssima no silicone, mas ela foi bombar lá em Campinas, olha o lugar, né, que ela escolheu pra bombar. Mas ela também foi lá pra fazer PG e tudo isso, porque Campinas dava muito dinheiro, né. Então ela bombou com a Didiane, também é bombadeira, não conta isso. Não, né, só fala que ela brigava como um homem, só fala que ela e Solisca eram amigas. Bom, conversinha pra boi dormir, né, mas quem sabe dos bafões sabe de verdade. E a Didiane bombou ela e também a Tânia Juruna. As duas bombou essa menina, a Cláudia Piranha, né? Tudo bem. Gente, ela como andava sempre colocada nessa tal pedra, né? Então, o que aconteceu aí? Ela não pagou, gente, o silicone. Gente, olha o bafão, gente. Ela não pagou, ela ficou devendo o silicone. Tudo bem. Isso aconteceu em 1997, hein? Em Bauru. São Paulo, né? Bauru. Gente do céu, é incrível. A Mona tava sempre colocada, né? Mas elas, antes de ir pra avenida, né? Elas passavam por um bar aí, né? Beber um motim aí. Elas batiam ponto nesse bar, nessa quadra de cima. E, gente, vocês acreditam? Olha onde vem o sinistro do Opala Preto, que se comentou muito na época do Opala Preto, né? Que matava as trans. Sim, tinha Opala Preto que matava as trans mandada por cafetinas, como a Didiane, por exemplo, né? Então, pessoal, esse Opala Preto, ele chegou... E olha, o perverso de tudo, tá?
uma dívida, né, gente, de silicone, né, que inclusive se ela tivesse conversado com a família dela, até a família dela pagava essa dívida de silicone, né, não precisava nem acontecer isso, né, porque a família Piranha tinha dinheiro, eles tinham dinheiro, pessoal. Gente, esse Opala de cor preta, esse Opala preto, gente, sabia aonde ela frequentava, sabia onde ela estava, o momento que ela estava e a hora que ela estava. Isso aconteceu às 9h30 da noite, pessoal. Vocês veem aí abaixo, passando essas fotografias, numa quadra em cima era o bar, aonde ela frequentava, né? E logo depois descia para a avenida, né? Gente, esse Opala disparou tantos tiros nessa Mona, tanto tiro, gente, a queima-roupa matou a Mona. Matou, gente, a queima-roupa. Mas sabe o cruel de tudo isso, pessoal? É que todas sabiam que ela ia morrer, gente. Todas! E ninguém avisou pra ela. Olha só, gente, que a Didiane mandava o doce. A Didiane junto com a Tânia Juruna. As duas. Mandou o doce, gente, pra essa Cláudia Piranha, de Bauru. Pra vocês verem aonde tá a perversidade. Mas o que mais me impactou, né, com as meninas todas dizendo, é o sinistro de todas saberem que a Mona ia morrer nesse dia, porque a Didiane mandava o doce desde Campinas. E foi cruel, gente, foi cruel. E o caso é aquela coisa, né, pessoal? Não, deixa pra lá. Investigação? Coisas, dívidas de droga, sempre uma desculpinha, né? E que conste que o delegado dessa época é o delegado Cardia. Que tem até o nome dessa rua aí, a rua em homenagem a ele. E quem não sabia, o delegado Cardia era como Padilha, né? Como Wilson Riquetti. Odiava a todas as Monas, odiava esse delegado Cardia. Então por aí vocês começam a dar muitas voltas, né? E pensar, putz, realmente a gente... Aonde que a gente vai ter amigos? Aonde que a gente vai confiar? Em quem a gente pode confiar? Se no próprio meio da gente faz essas covardias, né? Com as meninas, né? Porque, pessoal, chega na Mona, fala, não, você paga sim, você tem essa dívida. Ou inclusive ela comentasse com a família tinha dinheiro, a família Piranha tinha muito dinheiro, gente. Tem, né, porque eles estão vivos. Pagava a dívida da Mona, mas o cruel de tudo é todas as amigas dos pontos, das avenidas, tudo que fazia avenida com ela, tava no bar com ela, sabia que ela ia morrer nesse dia. E não avisaram. Como que sabia? Porque o doce vinha da Didiane. Doce vinha da Didiane, esse capeta, em figura de gente que tem gente que ainda altanece e gosta desse diabo, que era, segundo elas, amiguinha da Sueli Scala, né? Você vê esses demônios, né? Porque também tem muito doce que a Sueli Scala mandou, tá? Que elas, a Sueli Scala nunca matou ninguém. Não, nunca matou uma pessoa. Elas mataram várias. Então essa demônia, né, da Didiane, mandou esse doce junto com a Tânia Juruna, né? Pra acabar com a vida dessa Mona. E assim foi o Opala Preto, né? Claro. E logo depois, tem um Opala Preto matando, assim, e todas caladinhas, sabendo que era doce que mandou a Didiane, né? Claro, elas pagam dinheiro, os caras vão lá dar um fim na Mona, né? Dentro de um Opala Preto, né? Olha, gente, é tanta história mal contada do nosso meio, né? Tanta mentira, né? Porque tinha um Opala que ele passava, um Opala Preto, matando todas as trans. As trans que não pagavam a rua. As trans que tinham dívida de droga, as trans que tinham dívida com cafetina. Ninguém conta isso. Por que ninguém conta as verdades? É só mentira. Eu muitas vezes fico pensando, né? Poxa, a Mona, ela tá fazendo ponto aí com todas, né? Ela tá no meio aí de todas. Se supõe que é uma união, são comum, uma união, uma comunidade de união, né? No qual poderia falar, não, menina, você vai morrer hoje, vão te matar. Vai saldar essa dívida correndo, liga pra elas, pede o dinheiro pra tua família, que a tua família tem dinheiro, eles vão dar, e eles dariam, hein, gente? Porque eles gostavam da Mona. A família gostava dela. Não, todas caladinha, mas é sempre aquela persuasão, né? Se alguém falar alguma coisa, entra também no baile das balas.
triste, né, pessoal? Eu às vezes fico pensando, né? Tudo isso acontecendo. Horrível, é horrível, né? Inclusive essas muitas de Campinas só fala bosta, né? Que vem até falar bosta, né? Em determinados podcasts que eu não assisto, eu não vejo, eu não gosto, né? Porque só tem mentira, a maioria é mentira, né? Que antes dessa, claro, tava a Jerusa. A Jerusa, por que ninguém falou da Jerusa? Por que ninguém fala da Jerusa? A Jerusa de Tupã, claro, claro, aquela cidadezinha lá perto de Marília, a Jerusa, ninguém fala da Jerusa, né? Ai, que memória fraca tem todas, né? Tudo bando de falsas e falsidade, né? Tiraram a vida da Mona, pagado, o doce que a Didiane mandou, né? Ela e a Tânia Juruna. A Tânia Juruna não fica de trás, não, tá? Um bando de bandidos, né? Por causa de uma aplicação de silicone. A Mona é viciada na porcaria essa, era viciada e tudo, conversasse, ela juntasse todas aí, né? Cada um põe um pouco e dá o dinheiro para essas matadoras, né? Essas matadoras de aluguel, não é? Não, mas preferia não deixar a Mona morrer, né, gente? Que triste, né? A Mona jovem, uma Mona de 1,72 m, 75, até bonita, né? Cabelão até a cintura, né? Coitada, né? Vai fazer o quê, né? Tão jovem, né? Pessoas de 20 e tantos anos morrendo, né? Quando chega aos 30 anos. É muito triste tudo isso, né? E isso passou em 1997. 1997, quer dizer, cercando os anos 2000, né? Eu já estava aqui mesmo, né? Eu já estava aqui na Europa, né? Mas, e estava acontecendo essas coisas aí, né? Em Bauru. Em Bauru. Para vocês verem, olha, justamente quando eu falo, gente, eu não falo por falar não, tá? Vocês têm que ter muito cuidado com as amizades de vocês. E se vocês pensam que no nosso meio vão nos defender, não. Eles vão entregar a sua cabeça, eles querem ver você fora de escanteio. Principalmente se você é bonita, se você tem cabelo bonito, se você tem cabelo natural, se você é uma pessoa bonita. Nossa, gente. Até a outra que é bonita também, ela vai entrar na tua intenção, sabe? Porque tem monas, gente, eu falo com toda sinceridade, tá? Isso é verídico, que eu tô contando. Tem monas que parecem mulher cis, parece que nasceram mulher cis. Elas são perfeitas, uma mulher cis. Ninguém fala que é transexual. Mas essas não tem axé na rua. Essas não ganham. Por quê? Porque é verdade. Incluso o Flávio Amaral falou e muita gente fala, é verdade, tá? Se você não é ativa, você morre de fome, você não ganha. Então essas monas super amaposadas, super feminina, ou elas têm uma clientela fixa mesmo, que gosta delas, ou ela encontra um desses cara rico que mantém elas, porque elas penam na rua, tá? Essa é a mais pura verdade, tá? E muitas que falam, muitas bonitas incluso que falam, nos dias atuais, que a outra tá penando, que a outra pena, ela tá penando também. Porque ela é bonita e ela não ganha. Ela não ganha. Por quê? Porque ela não é ativa. Ela tem que ser ativa para ela ganhar. É pura verdade, gente. Sabe? Tudo isso eu fico muito impactada, porque, claro, o que mais me chocou mesmo, o que mais me chocou é todas saberem e ninguém falar nada. Deixar a Mona morrer, verdade? Que triste, né?